Tem muita gente fazendo o design do jeito errado e que não funciona, e talvez você seja uma delas. Eu vou te falar 5 dicas de como criar um design gráfico do jeito certo e que funciona. Eu decidi fazer esse vídeo para ajudar quem está chegando agora no design e não sabe absolutamente nada, ou que já é designer há algum tempo também, ou que já fizeram algumas artes e até acreditam que já são designers, mas na verdade não é não. E tá longe de ser. Eu sei que pode ser desconfortável ouvir isso que eu vou te falar nesse vídeo, mas o desconforto é um sinal de que você pode fazer melhor e deve fazer isso. E o intuito desse vídeo é ensinar alguns conceitos básicos sobre como fazer design gráfico do jeito certo e que muita gente não dá atenção na hora de criar, mas que é extremamente necessário para o seu design não ficar feio. Se você é novo aqui e ainda não conhece a nossa resistência, eu vou te mostrar onde ficam as nossas salas de planejamento, o nosso auditório, refeitório, sala de sabedoria e tudo mais. Então pega uma cadeira, se senta aí, se inscreva e seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos e vou te ensinar tudo o que eu sei sobre design gráfico, mentalidade, vendas e outros assuntos relacionados. Existem 5 coisas que devem ser prioridade máxima na criação de um design gráfico, e com design gráfico eu estou incluindo todas as outras áreas relacionadas, como motion design, web design, UI design e entre outras. Essas 5 coisas não podem faltar se você quiser criar um design gráfico do jeito certo. Só um parênteses aqui, a gente não usa os termos certo e errado aqui, tá? A gente usa funciona e não funciona. Porque no design tudo é relativo e não deve receber nenhuma conotação absoluta, ou seja, não deve ser tratado como uma regra ou um ponto final. No design a gente tem liberdade artística, conceitual e expressiva. Então o que é certo para mim pode não funcionar, da mesma forma que o errado pode funcionar muito bem. Mas isso também é só uma questão de semântica e não afeta o resultado, tá? A primeira coisa que você precisa ter cuidado sempre que começar a criar um design que funcione é margem correta. Essa é uma das maiores e mais comuns falhas de designers iniciantes. Porque como eu já falei aqui em outros vídeos no canal, a margem não é simplesmente estética, ela é funcional. Ela tem significado, ela serve para algumas coisas. A margem ela serve para você ter um espaçamento confortável entre as bordas do material, para não deixar sufocante o seu design ou com aspecto amador, salvo casos muito específicos da utilização de margem pequena, mas isso são casos muito específicos e tem que ser feito de forma proposital, que tenha relação com o projeto. Caso contrário, você precisa de uma margem agradável. Não precisa ser gigante, mas também não deve ser minúscula. A margem correta ela vai facilitar a compreensão do seu material como um todo. E essa é a primeira coisa que muita gente erra, principalmente quem está começando agora. Porque como acredita que o material ele não vai ser impresso e só vai ser utilizado na internet, por exemplo, acaba acreditando que não precisa ter margem grande ou margem confortável. E isso, meu caro, deixa o design horrível, com aquele aspecto sufocante, aquele aspecto chato, aquele aspecto de design pobre, mal feito. Essa é a primeira coisa que você precisa dar atenção na criação do seu projeto, porque a margem ela é definida no início ou, dependendo da situação, antes do início do projeto, da criação propriamente dita. Porque existem algumas características que você precisa ter em mente e definir antes mesmo de começar a criar o seu design no Photoshop, no Corel, no Illustrator, ou seja lá onde você goste de criar. E a margem é uma dessas coisas que normalmente a gente define antes do início do projeto, porque vai depender do clima que você vai querer criar, da mensagem que você vai querer transmitir, da personalidade do material, da empresa, entre outros detalhes que são importantes também. Passando da margem, e essa ordem que eu vou te falar aqui, ela tá numa ordem sequencial lógica, tá? É uma ordem que normalmente a gente faz durante o processo de criação. A segunda coisa que é extremamente importante, que tem muita gente que erra nesse ponto, na verdade tem gente que nem sabe que isso é necessário. Talvez você seja uma delas. Além disso, as duas últimas que eu vou te falar, eu tenho certeza que você erra muito e que muita gente não te fala por medo de você ficar chateado. E isso acaba fazendo com que você fique estagnado no mesmo lugar para sempre.
Mas eu já vou te falar, então aguenta aí. A segunda coisa que é extremamente importante durante a criação de um design correto é hierarquia. A hierarquia ela vai definir como o seu design vai ser interpretado, como ele vai ser analisado, lido. É através da hierarquia que você vai guiar o cliente para ver determinadas informações em uma determinada ordem. Por exemplo, primeiro você quer que ele veja a imagem, depois você quer que ele leia o título e depois você quer que ele leia o texto. Só para daí então ele ir para as informações de contato, logo e essas coisas. Ou não, ou você quer que ele leia primeiro o texto, depois ele passe para o título e por fim ele veja a imagem. E isso você consegue controlar com a hierarquia. É extremamente importante que você tenha uma hierarquia bem estruturada para fazer com que o seu design fique fácil de interpretar, fique fácil de ler. Porque se você tem um design que é confuso, o seu cliente ele vai levar mais tempo para ler aquilo, mais tempo para interpretar, mais tempo para conseguir entender a mensagem, o que vai fazer com que cognitivamente ele fique cansado e perca o interesse no seu design. É profundo, é complexo, mas ao mesmo tempo é extremamente simples. Tudo depende de como você sabe, de como você tem esse conhecimento. São coisas simples depois que você aprende, mas antes de aprender isso, é uma coisa que pode bugar o seu cérebro e fazer com que você fique até com preguiça. Dependendo de algumas pessoas, podem até desistir do design, mas isso é um caso à parte. A hierarquia ela precisa ser bem definida. Por quê? Porque ela vai facilitar a compreensão, ela vai facilitar a leitura do seu design, ela vai fazer com que o cliente entenda o seu design só de bater o olho e o mais importante, vai dar resultado para o cliente. Esse é o ponto, é para isso que você trabalha como designer. Essa é a sua função, é dar resultado para o cliente. E a hierarquia vai ajudar muito a fazer isso. A margem ajuda na hierarquia. E a hierarquia e a margem também interferem no terceiro ponto, que é espaçamentos. Os espaçamentos, eles servem para facilitar também a compreensão, assim como a margem. Porém, a margem ela está relacionada com as extremidades do material. Já os espaçamentos, eles estão relacionados com o intervalo entre uma informação e outra, entre um elemento e o outro. São esses espaçamentos que vão dividir, que vão separar o seu design em pequenos blocos, que vai fazer com que fique mais fácil de ler, mais fácil de interpretar. Isso também ajuda na hierarquia, porque dependendo do espaço que você coloca ao redor de um determinado elemento, vai fazer com que esse elemento receba uma atenção maior e possa até subir um nível na hierarquia. Tá, a gente tá entrando nos detalhes aqui um pouco mais técnicos e mais profundos, mas isso é algo que vai agregar valor no seu design. Claro que existem informações um pouco mais aprofundadas sobre isso que precisam ser estudadas com calma, com cuidado para você entender e depois, lógico, colocar isso em prática para poder funcionar, para você entender como funciona. Agora, esses dois últimos pontos eu tenho certeza que você erra quase sempre, um mais do que o outro, mas um deles é quase certeza que você faz isso muito, ou já fez isso muito e aprendeu e agora corrigiu, que é o contraste. O contraste ajuda em tudo que eu acabei de falar, na compreensão da mensagem, na facilidade da leitura, ou seja, na legibilidade, porque um design sem contraste é difícil de ler. E a menos que isso seja realmente proposital, necessário, que você realmente tenha a intenção de fazer isso, vai atrapalhar mais do que ajudar. Quanto maior o contraste, mais fácil é de ler. Tá, talvez você tenha passado por alguma situação onde é o cliente que quis aquelas cores, mas você precisa convencer ele que não tem contraste e isso vai afetar os resultados e vai fazer com que ele não ganhe dinheiro. Quando você colocar no meio de uma frase, você não vai ganhar dinheiro, ele vai te dar atenção instantaneamente. Ou você vai perder dinheiro, esquece, ele vai entender, ele vai te dar atenção. Claro que, como eu já falei, depende de situações. Tudo no design é relativo, como eu já falei inúmeras vezes aqui no canal. Mas caso não seja proposital, o contraste é de extrema importância, é essencial em um design, porque facilita a leitura. Isso não somente de texto eu tô falando, tá? Leitura no modo geral. Pode ser que você tenha uma imagem e essa imagem tenha a mesma cor do fundo. Isso não tem contraste, dificulta a leitura. Agora, se você tem uma imagem que está numa cor oposta à cor do fundo, você tem um contraste total ali que você vai facilitar a leitura dessa mensagem, dessa imagem do seu design. E contraste é algo
extremamente essencial e importante no seu design. Eu acho que eu já falei isso, mas se eu já falei, fica aqui como um reforço. E o próximo item que muita gente erra. Quase certeza que você erra, ou talvez já tenha errado muito e já tenha aprendido e tenha corrigido isso, que são as sombras. Sombras tem que ter um feeling para você usar. O que é feeling? Eu não sei o que é feeling. Feeling é aquela sensação, é aquela percepção instintiva. Ou seja, você sentiu que tá cagado. Você sentiu que ficou bom, você sentiu que ficou ruim, você sentiu que falta um toque, você sentiu que precisa tirar esse toque. Isso é feeling. E as sombras? Tem muita gente que erra. Tem muita gente que coloca a sombra por colocar. As sombras, elas precisam ser bem planejadas. Por quê? Se a luz está vindo daqui, a sombra ela tem que estar desse lado. Agora, se a luz está vindo daqui, tem um brilho aqui e tem uma sombra aqui em algum lugar. Aí, olha só a sacada aqui. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu falo sobre iluminação, que eu já te falo sobre ele. Mas, olha só que sacada essa daqui para você entender sobre sombras, tá? Eu tenho uma luz aqui que está produzindo um brilho aqui, mas eu não tenho sombra aqui por causa dessa luz. Por quê? Se você sabe a resposta, comenta aqui que eu quero saber que você sabe. Porque essa luz é mais forte do que essa aqui. E essa daqui é a sacada. Porque essa luz, como ela é mais forte, ela produz uma sombra. Essa daqui não. Agora, se eu desligar essa luz aqui, aí sim eu vou ter sombra desse lado e brilho desse lado. E essa é a ideia por trás de você usar sombras de forma correta, de forma coerente com o seu projeto. Por quê? Se você tem um brilho lá atrás e esse brilho for muito forte, a imagem que tiver na frente ela tem que estar quase completamente escura. Agora, se você tem um brilho que é mais forte na frente, mesmo assim tem um brilho atrás, você não vai ter a sombra sendo produzida para frente. Tá, eu sei, pode estar ficando muito confuso isso aqui, mas a ideia que eu quero que você entenda é que as sombras elas precisam ser lógicas. Precisa ter lógica na utilização de uma sombra. Se a luz está vindo de cima, obviamente tem que ter sombra embaixo. Agora, se está vindo uma luz desse lado aqui, qual é a lógica de ter essa sombra aqui? Não existe, não tem como, não faz sentido. Muita gente erra nisso, não somente na produção, ou seja, na criação de uma sombra, mas também no posicionamento de determinadas imagens. Por exemplo, tá? Eu estou usando o próprio exemplo aqui para você. Se eu tenho uma luz vindo daqui, não faz sentido eu ter o brilho desse lado aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a imagem e espelhar, porque assim a luz vai continuar no mesmo lugar, mas a sombra vai estar no lugar correto dessa vez. Tá, isso aqui é só uma dica, é só para você entender de uma forma mais prática, tá? Mas esses são os 5 itens mais importantes que fazem muita gente errar durante a criação de um design gráfico. Essas 5 coisas fazem com que você consiga criar um design da forma correta. Só essas 5. Existem muitas outras coisas que são importantes, mas essas 5, se você acertar, você vai ter um design com um aspecto mais profissional do que se você não dá atenção para elas. Essas são apenas 5 dicas de como criar um design eficiente e que vai funcionar melhor. Lógico, como eu já falei, ainda existem vários outros pontos importantes que um profissional precisa saber para elevar o seu trabalho a outro nível, a um nível de outra dimensão. E isso vai fazer com que você não precise mendigar R$5 por cada design que você crie, por mais simples que seja. Se o seu design for feio, não vai justificar um preço caro. E se você não tiver a teoria básica, no mínimo, vai ser pior ainda, porque você não vai saber o que fazer, nem quando fazer. Tudo que você precisa aprender para ter um design foda e se tornar um designer profissional, eu ensino no curso Designer de Outra Dimensão. São 14 módulos e mais de 150 aulas gravadas, além das aulas ao vivo. Clica aqui no primeiro link da descrição, leva menos de 2 minutos para você ver tudo o que você vai aprender e os bônus que você vai ganhar. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que vive te perguntando se o design dele ficou bom. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 aulas.